Agora que a gente já fez a bonequinha, nós vamos pintar os olhos. Então, primeiro a gente vai pegar o molde e vai marcar com a lapiseira. Esse moldezinho aqui vocês têm lá no molde da boneca, é só cortar, né, e vazar ele. E aí a gente vem aqui e marca. Tá? Então, ele ficou riscadinho. Risquinho de leve, não precisa marcar muito, né? E aqui, a gente vai marcar, ó, só uma primeira voltinha no olho aqui, ó, nessa parte colorida pra dividir a parte branca. E com o pincel, o 4264 da Condor, que é o língua de gato, a gente vai pintar essa partezinha menor aqui de branco. Eu aqui tô usando a tinta branca da Glitter, tá? A tinta PVA. Então, nós vamos reforçar mais essa partezinha de baixo e puxar até mais ou menos, ó, o meio do olhinho com o branco. Mas é importante que a base do olho fique mais carregadinha, ó, que é onde vai aparecer o branco. Pintadinho aqui, a gente vai secar. Pode secar com soprador ou com um secador de cabelo, se vocês não tiverem soprador. E cuida que quando ele aquece, ele tende a... O EVA aqui, ó. Aí você só aperta um pouquinho pra ele ficar plano de novo, tá? Tá sequinho. Deixa esfriar a peça. Aí vocês vão pegar o pincel chanfrado e vão fazer aqui, ó. Um flotado aqui. Pode fazer ele mais larguinho, tá? Aqui eu tô usando a tinta verde maçã também da Glitter. Ó, então, a gente vai flotar aquela marquinha que a gente fez, por cima daquela marquinha. Vou fazer isso nos dois olhinhos. Tá? Aí, de novo, né, aquele processo de secagem. Rapidinho. Tá? Agora, com ele seco, a gente vai usar a tinta... Eu tô usando aqui o grafite lunar da Merco, tá? Que é pra gente tirar um pouco esse branco. Porque o olho não é totalmente branco, né? Aqui eu dei mais exagerado, então eu vou tirar um pouquinho pra deixar mais suave. É só deixar mais fortezinho na borda, assim, que já quase que faz o contorno do olho, né? Então, faz nos dois, seca. Agora eu peguei o verde mais escuro, ó, e vou, no mesmo traço do verde maçã, eu vou escurecer ele aqui, ó. Tá? Esse é o verde bandeira, o que eu usei, né? E esse flotado, ele tem que ficar mais fino, porque ele tem que ficar parecendo o mais claro, né? O verde mais claro. E agora, a gente vai pintar, então, a partezinha preta do olho, que vai ir quase em todo verde. Se vocês quiserem marcar antes, vocês desenhem com a lapiseira e marquem até onde vocês vão pintar. Mas é quase o olhinho todo, ó. Né? Deixa só um pedacinho do verde aparecendo.
pintando ele todinho de preto. Tá? Feito isso, então, mais uma vez a gente vai ter aquela etapa da secagem. A gente nunca pode passar para outra etapa da pintura sem secar o que a gente fez antes, principalmente no olhinho. É importante secar primeiro e também deixar a peça esfriar. Agora, a gente vai sombrear na volta. Eu aqui tô usando a tinta cerâmica, pode usar o cerâmica claro também. A da Mercury, que é a que eu uso, é o cerâmica. Então, vocês vão flotar suave na volta. Aqui, ó, eu deixei ele mais marcadinho. Então, o que que eu vou fazer? Se ele ficar muito marcado na volta, eu venho com o pincel, ó, só com água, pra eu ir suavizando essa sombra que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, se ele ficar muito forte, a gente não vai passar ele na tinta. A gente vai fazer aquele processo do pote com água, do paninho, sem passar na tinta. Isso a gente vai fazer em torno dos 2 olhinhos. Toda a voltinha. Tá? É pra dar mais profundidade no olho. Tá? Feito isso, a gente vai pegar o pincel liner. Eu vou diluir a tinta preta, né, com água e vou fazer o contorno do olhinho. Aqui com o contorno, né, já feito, seco, a gente vai, então, fazer os cílios, ó, de dentro pra fora. A gente vai puxando os cílios com o pincel liner. Ok? Vamos secar. E com ela seca. Vou virar aqui um pouquinho pra fazer melhor, pra vocês verem melhor. Eu vou fazer a luz aqui, ó, no olho. Tá? Fazer um flotado aqui com a tinta branca e o pincel chanfrado pra fazer a luz. Tá? Bem no meinho do olho aqui, ó, e os dois na mesma direção. Aí, ainda com o pincel liner e a tinta diluída, tinta preta, a gente vai desenhar a sobrancelha. Ó. O pincel liner, a gente sempre vai usar ele com a tinta diluída, tá? Então, nunca vai se usar o pincel liner com a tinta pura, assim. A gente vai usar sempre com a tinta diluída no EVA. Então, a gente desenha a sobrancelha. E aqui a outra, não tá por baixo do cabelo, só pra não ficar estranho, eu vou desenhar só uma pontinha. Ó, deixa só uma pontinha aparecendo, pra ver que tem sobrancelha, mas tá por baixo do cabelo. Tá? Agora, a gente vai usar o pinta-bolinhas e a tinta branca para fazer os pontos de luz nos olhos. Ó, eu fiz uma aqui em cima com a ponta número 4. E agora, com a pontinha número 1, eu vou fazer aqui do lado. Eu fiz 2 aqui do lado. No cantinho aqui do olho em cima. Fiz um aqui no cantinho.
E depois aqui embaixo eu fiz um maiorzinho bem onde termina a sombra aqui, aliás, a luz aqui no preto. E mais 2 pontinhos menores aqui embaixo. O olhinho dela tá bem iluminado, cheio de pontinho de luz. Tá? Agora, eu vou fazer o nariz com a tinta cerâmica. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, que o meu ficou muito forte, ó, mas é só bem suavezinho, marquinha do nariz. E aqui, ó, a boquinha também é bem suave, é só uma vírgula aqui, ó. Vocês vão pintar. Claro que se vocês quiserem fazer um rostinho diferente, fica do gosto de vocês. Tá prontinho o olhinho, ó, narizinho, a boca. Agora a gente vai usar... Eu uso aqui o giz pastel, que eu boto num vidrinho, eu uso só o pozinho dele, ó. Eu passo o pincel Pituá, depois eu venho aqui no rostinho pra esfumaçar. Pra fazer a bochechinha dela. Tá? Então, espalha aqui, na bochecha. Aqui no meio dos olhos eu gosto de botar um pouquinho também pra dar uma corzinha. Aí aqui a gente vai fazer um pontinho de luz na bochecha. Eu gosto de fazer com a lapiseira, que fica bem pequenininho. E pra gente fazer, então, dar mais profundidade no olhinho, eu vou vir com a tinta chocolate, só aqui na lateral, ó, externa do olho, até onde começa os cílios lá em cima e até onde termina os cílios embaixo, ó. Tá? Só na parte ali que tem os cílios mesmo. Então, eu vou fazer com a tinta chocolate, vou secar. Essas cores de tinta são da Glitter, tá, gente? Então, eu vou secar. E aí, eu vou reforçar de novo, só que agora com a tinta tabaco. Um marrom bem escuro. Então, a gente vai reforçar um pouquinho mais. E assim, ó, essas sombras, elas vão vir... Então, a gente fez com cerâmica, com chocolate e depois com tabaco. A sombra sempre vai vir da mais larga para mais fina. Então, a cerâmica vai ser mais larga e essa aqui, a tabaco, vai ser a mais fininha, tá? Então, a gente vai deixar sempre as cores em degradê. Assim, ficou pronto, então, o rostinho da nossa boneca. Vocês podem pintar o avental de vocês e terminar. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.